ano. Aqui tá a devolutiva da questão atividade 3, tá? De física, né? Então, aqui, gente, sempre observem os valores certinho, tá? Muita gente colocou aqui o exercício igual estava na internet. E eu costumo mudar os valores, tá, gente? Então, aqui, um halterofilista, né? Leva um conjunto de barras de anilhas cuja massa total é de 150 kg. Então, a massa, 150 kg, né? Ele eleva até uma altura de 2 metros. Então, a distância que ela foi elevada foi de 2 metros, né? Do piso até a altura de elevação. Esse movimento foi realizado, gente, se atentem a isso, 3 segundos e não 4, como muitos colocaram. E a aceleração é a gravidade, né? Todo movimento no sentido vertical utiliza a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele quer saber, né, a potência média gasta pelo halterofilista. Então, vamos analisar as fórmulas. Potência é trabalho vezes o tempo. Eu tenho tempo, né? 3 segundos, mas eu não tenho trabalho, então eu preciso calcular primeiro trabalho. Trabalho é a força vezes a distância, certo? Então, eu não tenho a força, mas eu tenho a distância que é 2 metros, então eu vou calcular força primeiro. Então, eu começo daqui, ó, força, massa vezes aceleração. A massa que ele levantou, 150 kg, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. 150 vezes 10, 1.500, tá? Tenho a força, substituo aqui, ó. Força vezes distância, 1.500 vezes 2, 3.000 joules. Agora eu tenho trabalho. Vou substituir aqui, ó, potência, 3.000 joules dividido por 3 segundos. 1.000 watts de potência. Colocando em notação científica, gente, eu tenho 3 zeros, né, após o número 1. Então, vai ser o quê? 1 vezes 10 elevado à terceira, tá? 10, potência de 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000, tá? 1 vezes 10 à terceira. 1.000 vezes 1, 1.000. Ou só 10 à terceira, como tá aqui, em watts. Letra C, tá, gente? 2. Um objeto de 300 kg é acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado sob a ação de uma força F. Determine a distância deslocada pelo objeto sob a ação dessa força, sabendo que a energia transferida para ele foi de 9 kJ. Gente, lembrem da conversão de unidade. Eu falei para vocês na aula, né? Quilojoules é 1000 vezes maior que o joule. Então, 9 quilojoules são 9.000 joules. E eu uso na fórmula em joules, tá? Tenho massa, tenho aceleração. Consigo descobrir força, tá? E aí, a partir da força, ele quer saber, né, qual foi a distância. Para saber a distância, eu preciso, né, saber força aqui, ó, na fórmula de trabalho. Então, ele quer distância, ele deu o trabalho, né, tá aqui, ó, 9 kJ, que é 9.000 joules, e eu preciso calcular a força que está aqui. Força, massa vezes aceleração, massa 300, aceleração 5, 300 vezes 5, 1.500 newtons. Trabalho vai ser, então, 9.000 joules, força, 1.500 vezes a distância. 1.500 vezes D, né, tá multiplicando, ele vem dividindo. Então, D vai ser 9.000 dividido por 1.500, 6 metros. Então, é a A, tá, gente? A 3, gente, é para vocês pensarem, né? Uma questão bem bacaninha. Tem uma carroça aqui, né, sendo puxada pelo burro, tá? Porém, a carroça tem uma pedra aqui na roda dela que não deixa. Então, por mais que o burro esteja fazendo força, a carroça não sai do lugar. Então, qual o trabalho da força
né, do burro sobre a carroça. Ele tá perguntando o trabalho. Tem força? Tem força, né? O burro tá fazendo força. Porém, e o trabalho? Né? A força que ele tá fazendo tá aqui, ó, 100 newtons. Ou 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Potência, gente. 10 vezes 10, 100 newtons, tá? O trabalho não é força vezes a distância? Se a distância que ele percorreu é 0, o trabalho é 0. É nulo, não existe trabalho, tá? Quarta questão. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana. Então, tem uma força constante de 3 vezes 10, né? Elevado ao quadrado. Potência novamente, tá? 10 elevado ao quadrado é 2 zeros para a direita, tá? Então, eu tenho 3, aí potência aqui de 10, né? Esse 2 me indica que eu tenho 2 zeros aqui, ó, tá? Então, eu tenho 300 newtons. E se esse 2 fosse negativo, era zeros à esquerda, tá? Então, eu ia ter 0,00, tá? Então, pela força aplicada, né? Considerando um deslocamento de 15 metros, qual foi o trabalho realizado? Se a força é 300 newtons e o deslocamento 15 metros, é só multiplicar, gente. 300 vezes 15, 4.500 joules, tá? E última questão, bem tranquilinha. Um homem aplica uma força, né, sobre um objeto de 8 quilogramas. Então, ele está empurrando um objeto de 8 quilos por uma distância de 250 metros. Sabendo que o trabalho realizado foi de 10 quilojoules novamente, né? Lembrando que 10 quilojoules são 10.000 joules. Determine a aceleração em metros por segundo ao quadrado do objeto durante o movimento, tá? Aqui, ó, considere que a força é paralela à direção de deslocamento na caixa. Então, a força, ela tá sendo no mesmo sentido, tá? Então, ele quer a aceleração. É isso que ele precisa. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Ele deu a massa, né? Ele deu a distância do deslocamento e ele me deu o trabalho, tá? Mas eu não tenho a força aqui, ó, para encontrar a aceleração. Então, primeiro, eu utilizo a fórmula de trabalho para, a partir daqui, ó, descubro qual é essa força, tá? Então, o trabalho foi 10.000 joules, tá? 10 quilojoules é igual a 10.000 joules, igual a força vezes 250 metros de distância, né? Força está sendo multiplicada por 250, que vai dividir 10.000. Então, 10.000 dividido por 250, a força é de 40 newtons, tá? Agora que eu tenho a força, ele me deu a massa, eu consigo descobrir a aceleração. A força é 40 newtons, a massa é 8, e a aceleração eu vou descobrir. 8 está multiplicando a aceleração, vem para cá dividindo. 40 dividido por 8 é igual a 40 dividido por 8, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. E é isso, gente. Até mais.